na Epístola de Gálatas, no capítulo 6, palavra essa que vocês nunca ouviram, ser ministrada aqui nessa igreja. E como exemplo de umas outras que eu iniciei e não terminei ainda, essa é uma delas, que Deus tocou no meu coração em terminá-la essa semana. Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem, com mansidão, ajudá-lo a voltar ao caminho certo. E cada um cuide para não ser tentado. Ajudem a levar os fardos um dos outros e obedeçam, desse modo, a lei de Cristo. Se vocês se consideram importantes demais para ajudar os outros, estão apenas enganando a si mesmo. Cada um preste muita atenção em seu trabalho, pois então terá a satisfação de havê-lo feito bem e não precisará se comparar com os outros. Porque cada um de nós é responsável pela própria conduta. Aqueles que recebem o ensino da palavra devem repartir com seus mestres todas as coisas boas. Não se deixem enganar. Ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Amém, irmãos? Feche seus olhos, abaixe a sua fronte e vamos falar com Deus. Vamos pedir para que o Senhor nos esclareça tudo a respeito dessa epístola do apóstolo Paulo, aonde aqui ele está encerrando a carta aos Gálatas, não é? Para que o Santo Espírito nos traga toda a compreensão necessária para aplicarmos isso na nossa vida e vivermos essa realidade que hoje somos em Cristo Jesus, conforme Paulo está passando para essa igreja. Queremos, Pai, sair daqui com uma total compreensão, Senhor, daquilo que ele transmitiu aos Gálatas, da importância dessa palavra, Senhor, para que verdadeiramente façamos a sua vontade, Pai, e não necessariamente a de homens, Senhor, para a honra e glória do seu santo nome. Amém, amém, amém. Glórias a ti, Senhor, glórias a ti, Senhor. O tema: a reciprocidade cristã. Repetindo, a reciprocidade cristã. Irmãos, a reciprocidade, em outras palavras, a mutualidade, é um princípio fundamental para a vida do crente. A reciprocidade, a mutualidade fortalece os laços da comunidade na fé. No Novo Testamento, a expressão uns aos outros aparece 59 vezes. Vejam isso. E se ela aparece todas essas vezes, né, é porque verdadeiramente nós temos que fazer a vontade do nosso Deus, observando exatamente, né, o nosso comportamento relacionado uns aos outros, para com os outros. Amém? Revelando essas instruções práticas de reciprocidade, de mutualidade, para que nós possamos viver uma vida verdadeiramente em Cristo Jesus.
e não sermos mero religiosos. Vamos vendo exatamente, não é, o que é um comprometimento com relação ao Senhor, a sua palavra, não de falar, mas sim através das nossas atitudes. Palavras do Senhor Jesus. Por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. João, no capítulo 13, verso 34 e 35. Essas palavras, esses versículos, esses versos do Novo Testamento, eles retratam para nós diversos aspectos de uma relação interpessoal. Em outras palavras, de uns para com os outros. Na igreja do Senhor Jesus, enfatizando a importância do amor mútuo. O que eu quero para mim, eu quero para o meu próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e meu próximo como a mim mesmo. Vamos vendo exatamente essas palavras de Paulo, refletindo exatamente o nosso comportamento. Como que nós estamos andando nesse plano terreno? O que nós estamos fazendo com relação à nossa vida, tanto para nós como para o nosso próximo? Essas palavras, ela enfatiza o serviço na casa de Deus, o encorajamento de uns para com os outros diante das dificuldades. Vejam o exemplo que o país está dando com relação ao socorro, que está sendo presente, ao milagre do instante seguinte que está acontecendo exatamente mediante essa catástrofe agora no Rio Grande do Sul. Glória a Deus! Glória a Deus! Ainda que nós estávamos repetindo todos esses dias que não só o cenário daquelas ruas eslameadas, mas sim um banho na alma de muita gente que essa catástrofe, essa solidariedade, essa reciprocidade cristã demonstrou nesse momento, essa mutualidade. Essas palavras também do Senhor Jesus, ela reflete na liberação do perdão. Assim como Ele deu o exemplo, Ele foi o primeiro que perdoou todos nós. E o apoio mútuo entre os membros da Igreja de Cristo Jesus, principalmente. E o ensino discipulado. Aprendendo e compartilhando. De graça eu estou recebendo, de graça eu tenho que dar. Amém? O contexto histórico, em outras palavras, o que estava se passando aqui, A exemplo de todas as outras epístolas paulinas, em outras palavras, as cartas escritas por ele, a primeira parte, ela é sempre doutrinária. E a parte doutrinária da Epístola de Gálatas, ela compreende-se no capítulo 1 ao capítulo 4. E a parte exortativa, da qual nós estamos ministrando nessa manhã, ela é compreendida nos capítulos 5 a 6. Já expliquei, e como vocês já sabem, que exortar é encorajar, é aconselhar, Em outras palavras, vocês têm que fazer isso agora. Amém?
Ele está falando para Gálatas, como também está falando para nós nessa manhã, que o nosso comportamento já não deve ser mais como era antes. Essa escrita para a igreja de Gálatas, conforme os estudiosos buscam uma data aproximada, ela deve ter sido escrita nos inícios dos anos 50 depois de Cristo. Aqui, Paulo, preocupado com as distorções do Evangelho que eram ensinadas pelos judaizantes, escreve esta carta para aconselhar aos Gálatas, como também para nós, porque dá-se a impressão que os judaizantes ficaram lá naquele momento, e eles estão muito atuantes dentro das igrejas, irmãos, que vocês nem fazem conta. Vocês já observaram quantas vezes nós já trouxemos palavras aqui, exortativa, admoestativa, mostrando exatamente que o ensino dentro da igreja, nós temos que ter uma cautela muito grande para que a gente não entre, não aceite esses comichões nos ouvidos, conforme nós acabamos de cantar, fábulas, historinhas, falsas profecias. Basta você abrir a internet que você vai ter uma enxurrada de profecias relacionadas a fim de tempos, a fim de uma série de coisas. E a própria palavra diz que ninguém sabe o dia da volta do Senhor. Ele faz exatamente até uma comparação com relação à visita de um ladrão na tua casa. Por isso você não pode deixar a tua casa vulnerável, ele pode chegar a qualquer momento, o ladrão. E você não pode deixar a tua vida vulnerável, porque a qualquer momento o Senhor pode chegar. Oh Deus, falsos mestres, eles ensinavam que gentios convertidos ao cristianismo precisavam se submeter à lei judaica. Em outras palavras, o cara se converteu, ele tinha que ser circuncidado conforme os judeus eram, ele tinha que passar por uma série de ritos conforme os judeus faziam e fazem até hoje, para que ele podia ser considerado um seguidor de Cristo Jesus. Então vão vendo com relação a nossa caminhada como cristão protestante. O protestantismo, ele nasce quando você não concorda com determinadas regras impostas. Quando você, conhecedor da verdade, tendo uma verdade revelada, você não é mais obrigado a fazer determinadas coisas. Em Cristo Jesus, nós estamos hoje abençoados pela sua graça. Favor esse imerecido, nós não merecemos, mas Ele nos deu gratuitamente. Esse favor que Ele nos concede através da sua graça faz com que a gente deixe muita coisa de lado e que tenha como foco principal Ele, que foi anunciado aqui na abertura através do profeta Isaías. Lá ele estava sendo anunciado no capítulo 53, que ele viria, mas ele já veio e, como eu sempre digo, cumpriu cabalmente a sua missão, fez exatamente a vontade do Pai em todas as coisas,
foi provado aqui nessa terra, foi tentado aqui nessa terra e suportou todas as coisas. E já está voltando exatamente com o objetivo maior de nos resgatar e nos levar eternamente com Ele. Então, muitas coisas de rito, muitas coisas das quais os homens se apegam, todas as religiões, irmãos, a maior parte das religiões, ela é recheada de ritos. Porque isso, de certa maneira, não é, ofusca os olhos do homem, fugindo exatamente daquilo que Cristo espera em cada um de nós, que nós temos que ver o invisível. Isso é fé. Ritos aproximam exatamente as pessoas da razão, dos acontecimentos. Vejam exatamente esse feriado que nós acabamos de comemorar, porque estamos num país que a predominância dele é católica, e guardando exatamente esse feriado, nos possibilitou esse dia de descanso, através de um milagre visto pelo homem, e outorgado, ou seja, patenteado por outro. Vejam isso. Observe exatamente, não é, o que está na Bíblia e o que não está na Bíblia. E como eu sempre enfatizo aqui, nós somos bíblicos. Glória a Deus. E somos cristão protestante. Eu venho de um berço católico. Mas quando eu, como Lutero, mas eu, como uma série de protestantes, compreenderam exatamente aquilo que Deus revela a todos, não necessariamente para um ou para outro, deixei de uma série de crenças, deixei de uma série de ritos. Compreende? Em sua autodefesa, como um autêntico conhecedor da lei, Paulo ele escreve em Filipenses, no capítulo 3, verso 5: circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. Quanto à lei, eu era fariseu, eu era religioso, eu cumpria a lei, não é, de Moisés de ponta a ponta. O que ele está falando exatamente para essa igreja? Ele está mostrando que ele é a autoridade para falar com relação a essas leis todas que estavam sendo impostas àquelas pessoas que estavam aceitando a Cristo Jesus e que os judaizantes estavam colocando julgos sobre eles, fardos sobre ele. Uma vez, irmãos, que nós nos entregamos verdadeiramente para Cristo Jesus, nós estamos desvinculados de tudo que é passado. Se verdadeiramente andarmos no seu caminho, buscarmos exatamente cada vez mais acertarmos diante dele, que é o onisciente, nós estamos desvinculados de uma série de coisas, até mesmo da nossa culpa. Muitas pessoas, não é, vão nos colocar culpa de determinadas coisas. Mas nós sabemos que, não é, ele veio para aliviar a nossa dor, ele veio exatamente para nos perdoar. Isso ele já fez. É claro, irmãos, que uma vez que já adquirimos isso tudo em Cristo Jesus, nós temos que modificar a nossa vida, compreendendo exatamente os seus feitos, observando exatamente, não é, essas comemorações. A ordenança do Senhor Jesus com relação à Santa Ceia é para que a gente nunca se esqueça dos feitos dele.
E esses feitos dele, aquilo que eu sempre bato na tecla, não é para ser comemorado em 30 em 30, semana a semana, ou num ano com uma data específica, Corpus Christi. Mas sim, a cada atitude nossa, não é? Como agente de transformação que nós temos que ser nesse mundo. Caminharmos exatamente nesse mundo, apresentando o nosso testemunho melhor para as pessoas, mostrando exatamente o que Cristo fez na nossa vida, a transformação que Ele nos trouxe. Não de falar, de pregar, mas sim através das nossas atitudes, que as pessoas vejam, e como as pessoas viram, não é? No apedrejamento de Estevão, a imagem de Cristo refletida na tua vida. Cristo tem que reluzir em você aonde a planta do teu pé pisar, por onde você passar. Amém? Você é embaixador de Cristo, nos lugares, no seu trabalho, não é? Na sua casa, nos entretenimentos. Você tem que deixar exatamente um testemunho de que a graça te alcançou e que você vive exatamente nessa graça, porque a partir daí as pessoas vão querer te imitar, conforme o próprio Paulo diz: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E ele se apresentando como profundo conhecedor do que esses falsos mestres, né, estavam ali colocando como jugo para essa igreja, que deviam voltar todos esses escritos. Em Gálatas, no capítulo 1, dos versos 13 a 14, ele diz: vocês sabem como eu era quando seguia a religião judaica, como perseguia com violência a igreja de Deus. Não media esforços para destruí-la. Superava a muitos dos judeus de minha geração, sendo extremamente zeloso pelas tradições de meus antepassados. Vejam isso. Os judaizantes estavam ali querendo colocar jugo sobre os gálatas, né? Conforme a exemplo de outras epístolas também que ele escreve, mostrando que esses não se cansavam, queriam ritos para que só assim a pessoa seria salva, e não necessariamente com a sua declaração. Duas declarações são necessárias para que realmente a gente seja salvo. Uma é declararmos para o Senhor que nós estamos arrependidos de tudo que nós fizemos de errado nessa vida. E a outra é que nós declaramos que Ele é o nosso libertador e salvador. Só. Se a partir dessa fala, se a partir dessa confissão, andarmos exatamente, não é, ancorados, escorados nessas duas declarações, veremos a Deus. Estaremos com Jesus na eternidade. Só isso basta. Porque se eu viver exatamente sobre essas duas declarações, que, né, eu me arrependo de tudo que eu fiz de errado nessa vida, e que eu tenho Jesus como meu único Senhor e verdadeiro libertador, eu vou andar em santidade. Se eu observar exatamente essa declaração que um dia eu fiz para Cristo Jesus, o mal não vai se apossar de mim. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Essas declarações todas são feitas exatamente a partir do momento que eu tenho um futuro. Eu sei para onde eu estou indo. Eu não ando mais, não é, a esmo, não é, nessa vida. Eu sei exatamente o que me espera. O meu passado, o meu presente, o meu futuro será bem melhor. Eu sei para onde eu vou chegar. Eu estarei com Ele. Amém? E nessa convicção, andar exatamente sobre essa declaração que um dia você fez, ninguém te tira dessa retidão.
ninguém te tira dessa retidão. Jesus deu exemplo. A própria palavra que foi trazida aqui, não é? Na abertura, em Isaías 53, mostra exatamente que, como ovelha, não é? Ele se entregou ao tosquiador. Não berrou, ficou quietinho, diante de tudo que foi o seu calvário. Ele suportou por cada um de nós. E observando exatamente todos esses feitos, é que nós devemos ser pessoas melhores. Paulo está falando exatamente aqui com relação a essas pessoas, esses judaizantes, esses mestres que estavam adentrando na igreja. A partir do momento que ele chegava, abria uma igreja, virava as costas, entrava exatamente as pessoas para destruir. E ele está mostrando que ele é o conhecedor de tudo isso, porque ele foi fariseu dos fariseus. Ele superou a muitos da geração dele. Ele sabia exatamente de cabo a rabo toda a lei mosaica. Ele cumpria exatamente todos os ritos do judaísmo. E que aquilo já não era mais necessário, como muitas coisas que religiosos fazem. Percebe como as pessoas ainda enveredam pelas coisas de ritos. Vejam quantas religiões que pedem a consagração de pessoas, que fazem exatamente com que as pessoas se entreguem, estão se entregando para o mal, então não estão nem se dando conta. Estão fazendo um monte de coisa, acende daqui, apaga dali, tiriri, tororó, e através da revelação que Jesus trouxe para Lutero, em especial porque ele observou exatamente todo o comportamento de Paulo, que nós somos livres desses ritos todos. Nós sabemos que o corpo de Jesus é representado no pão. Nós sabemos que o sangue dele é representado no vinho. Ponto. Deu. Não precisamos mais especular a respeito. Não precisamos ter uma prova física de que verdadeiramente ele é o pão e o vinho. O corpo dele é representado no pão e o sangue dele é representado no vinho, porque são palavras dele. Tomem o meu corpo e bebam do meu sangue. O farisaísmo era uma das seitas religiosas do judaísmo. Por serem cumpridores da lei mosaica, consideravam-se os únicos justos. Quantas pessoas que você vê que essas pessoas que estão visitando, eu posso dizer assim, visitando, e não prestando um culto de louvor e adoração, visitando igrejas, não é? Se acha superior às outras. Tem muito neguinho que hoje está dentro de um culto, seja de manhã ou seja à tarde, e na segunda-feira está dando de dedo no nariz das outras pessoas. Tem muito crente que hoje está, sai do culto, vai mexer no Facebook ou nas redes sociais e vai começar a meter pau na vida dos outros. Às vezes até o irmão que está sentado do lado dele dentro da igreja. Os fariseus, eles não tinham nenhum amor ao próximo, pelo contrário, eram hipócritas religiosos. Em outras palavras, eram pessoas que estavam ali com mascarados, Quanto crente mascarado hoje dentro das igrejas? Conforme eu sempre falo, aquele vacilão, hoje eu sou crente e amanhã não, domingo eu sou crente, segunda não. Domingo eu participo do corpo, segunda, eu firo, machuco o meu próprio corpo.
E na verdade, o que Paulo está falando aqui para esses cristãos de Gálatas, como para nós nessa manhã, que o corpo, a igreja é o corpo de Cristo. Se o meu dedinho está dodói, todo o meu corpo vai sentir. Se um irmão está em falta, a igreja toda tem que ficar ressentida aí ao socorro dessa pessoa que está se perdendo. Amém. Palavras do Senhor Jesus. Esses hipócritas, esses fariseus, eles recriminavam o povo e não auxiliavam, não é? Eles só subjugavam os outros. E o Senhor diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhante a sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de morte e de toda imundícia. Mateus no capítulo 23, verso 27. Olha a comparação do Senhor Jesus aqui, quando ele diz, sepulcros caiados. Em outras palavras, você já foi num cemitério, Você vê lá aqueles túmulos de mármore Carrara, lindo, maravilhoso. O que ele esconde que está lá embaixo? Um corpo podrificado, verme, todo tipo de imundícia. Tem muitas pessoas assim. Tem muitas pessoas lindonas por fora, mas por dentro, esses falsos religiosos, eles são exatamente isso aos olhos do Senhor Jesus, que tudo sabe, tudo vê. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é a sombra à nossa direita, sabe de todas as coisas. Sabe o que a gente fez a questão de 2 horas atrás, E sabe também o que faremos amanhã, segunda-feira. Não diferente de muitos religiosos dos nossos dias, cheio de ritos, frequentam cultos, participam das ceias, mas pôs o pezinho fora da igreja, nada de toda aquela lembrança, nada de toda aquela consideração, aquele culto de louvor, de agradecimento, de memória propriamente dito, se apaga. Muitos cristãos buscam mudar os outros, mas ele mesmo nunca. Esse é o fariseu. Muitos conhecem a palavra, cobra todos os outros, mas não a pratica. Nós não podemos ser confundidos aí fora como hipócritas. Domingo eu fui no culto, o pastor falou isso, falou aquilo. 5 minutos depois você dá um testemunho contrário de tudo que você ouviu. Devemos ser autênticos às pessoas, verdadeiramente cristãos, discípulos do Senhor, apresentar Jesus através das nossas atitudes às pessoas. Ao estudarmos esses versos do ensino de Paulo aos Gálatas, nesse capítulo 6, dos versos 1 a 10, nós observamos claramente a transformação de um simples religioso para um verdadeiro discípulo de Jesus. Aqui, o apóstolo Paulo, já alcançado pela graça de Jesus, ele revela a todos algumas exortações que nos levarão a refletir em nossa postura, como também pensarmos mais em nosso próximo. Primeira exortação: o crente no Espírito deve corrigir
e auxiliar seu irmão. Dos versos 1 a 5. A palavra diz: irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem com mansidão ajudá-lo a voltar ao caminho certo. Verso 1, parte A. Esta exortação, ela destaca o papel fundamental da igreja em ser um refúgio de amor e restauração para com os faltosos. Conforme as bandeiras, as pilastras exatamente da nossa visão, da IBVC: amor, cuidado, ensino e discipulado. Veja se nós estamos no caminho certo do Senhor Jesus ou não. Oh Deus, somente pela graça e não mais pela lei é que traremos esse irmão de volta para Jesus. Como legalistas, às vezes a gente impõe um jugo nas pessoas das quais elas ainda não têm a capacidade de cumprir. A minha conversa sempre com a Bia é exatamente sobre isso. O nosso entendimento, a nossa compreensão, o nosso discernimento, ela é maior do que muitas pessoas que estão aí, portanto nós devemos ser misericordiosos, precisamos ser condescendentes com relação a essas vidas que ainda não enxergaram o que a gente já viu. E é assim que você tem que proceder exatamente com as pessoas. É fácil falar mal da vida dos outros. Já expliquei aqui, se você pegar um caderno, você vai encher ele de inqualidades dessa pessoa. Mas você não vai conseguir escrever uma página, uma única página da qualidade que ela possui. Essa é a nossa tendência. Isso eu não falo somente quando eu sou pastor, já falava lá atrás, que nós não devemos copiar o que as pessoas têm de errado, muito pelo contrário. Vamos observar exatamente o que ela tem de certo para nos mostrar. Amém? O que é de errado não serve nem para ela. Por que eu quero? E às vezes eu enalteço muito mais a pessoa pelo que ela tem de errado do que uma qualidade que eu não consigo enxergar nela. Oh Deus amado, e cada um cuide para não ser tentado. Verso 1, parte B. Um crente carnal jamais poderá ser um discipulador. Vejam isso. Se eu estou vivendo na carne, se eu ainda tenho coisas para me acertar com o meu Deus, eu jamais posso ser um discipulador. Não vai querer se meter na vida das pessoas se você não corrigiu a sua. Corrija primeiro a sua, para depois dar um exemplo verdadeiramente de Cristo para essa pessoa. E você sabe exatamente onde você está errado ou não. Tem muitas pessoas que se candidatam a ser discipulador sem ter acertado a vida dela. Vejam isso. Nada foge aos olhos do nosso Deus e Pai. Ele sabe de todas as coisas. Por isso que eu sempre falo para vocês, quando eu estou aqui atrás, né, eu me sinto exatamente uma pessoa privilegiada, né, porque Deus sabe exatamente o estado que eu me encontro aqui agora. Amém? Só Ele, né? E Ele é o meu inimigo, claro, né? Muitos estão aí julgando ao invés de estender a mão para que essa pessoa saia daquele caminho errado. É fácil julgar, irmãos, é fácil julgar, mas nós não temos essa capacidade. O único que tem essa capacidade de julgar é o justo juiz. Nós não temos essa justiça em nós, muito pelo contrário. Às vezes a gente fala das pessoas com achismo. Quantas pessoas que você falou mal dela, né? Por um bom tempo você falou mal dela, até que o dia ela se apresenta para você. E quando ela se apresenta para você, fala: meu Deus,
que pessoa diferente daquilo que eu considerava. Você morde a sua língua no exato momento. Você meteu tanto pau nessa pessoa, falou tanta maledicência com relação a essa pessoa, conheceu ela, não é? Ela se apresentou para você, e no instante seguinte vem exatamente o teu arrependimento por ter falado de uma pessoa que só se apresentou para você como gente boa. Vão vendo. Paulo virava as costas e entrava alguém para já falar que ele estava ensinando tudo errado. Não é assim, vocês têm que fazer isso, vocês têm que voltar ao rito, você tem que até fazer a circuncisão. Aonde que ele diz que a circuncisão verdadeira hoje, na graça que nós estamos, é a circuncisão do coração. Amém. Oh Deus, para que a gente não seja tentado, né? Nós temos que ter um espírito de mansidão, porque nós também estamos sujeitos às mesmas tentações. Percebe, irmãos? Né? Falava com a Bia numa situação que de repente nós estávamos comentando, né? Quantas pessoas que têm telhado de vidro, né? Vulnerável, né? E ainda julga os outros. Verso 2: ajudem a levar os fardos um dos outros e obedeçam desse modo, a lei de Cristo, não mais a lei de Moisés. Paulo, ele exorta a todos sobre o apoio mútuo na igreja, cumprindo assim a lei de Cristo, que é o amor ao próximo. Você já se perguntou dessa pessoa que às vezes você tem uma constância de falar mal dela, ou fazer exatamente a observância com relação às inqualidades dessa pessoa aos seus olhos? Se um dia você amou essa pessoa, um único dia, amar a Deus sobre todas as coisas e seu próximo como a ti mesmo. Nada foge aos olhos do nosso Deus e Pai, irmãos. Sabe de todas as coisas. Jesus Cristo, ele levou as cargas de todos nós. Assim também deveremos levar a carga do nosso irmão. É difícil, mas é necessário. É necessário que Jesus cresça em todas as situações da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, em todo o relacionamento da nossa vida. Ao observarmos exatamente, não é, esse crescimento dele, ao permitirmos que verdadeiramente ele cresça, não é, até mesmo nos nossos comentários, nós só vamos ver qualidade nas pessoas e não mais defeito. Nós vamos ver que essa pessoa está errante ainda nessa vida, porque não conheceu verdadeiramente, ou não se entregou verdadeiramente para aquele que nos transforma por completo. Cristo nos transforma, irmãos. Se você está se proclamando cristão, discípulo, e ainda está com costumes antigos, revisa a tua vida, examine a tua vida. Porque é a tua vida que você tem que examinar e não do teu próximo. Verso 3: se vocês se consideram importante demais para ajudar os outros, estão apenas enganando a si mesmos. Paulo, ele alerta aqui contra a arrogância e a autoexaltação, e exalta, né, e incentiva a humildade. O que ele está mostrando para Gálatas, ele está mostrando para nós: seja mais humilde, seja mais verdadeiro, seja mais cristão com relação a essa vida que está aí precisando do teu apoio e não do teu julgamento. Quem julga é Jesus, não nós. Procura ver nas pessoas a qualidade delas, você vai encontrar. Oh Deus amado, quanto crente com complexo de superioridade, não é? Que é uma forma de auto-engano.
Eu sou crente, o meu comportamento é de crente. Verso 4: cada um preste muita atenção em seu trabalho, pois então terá a satisfação de havê-lo feito bem e não precisará se comparar com os outros. O que Paulo está lembrando aqui para mim e para você é que seremos todos examinados individualmente no tribunal de Cristo. É Ele quem vai nos julgar. Devemos dar atenção a nós mesmos e não alegrarmos, melhor dizendo, com o fracasso dos outros. Há uma tendência natural do ser humano, não é, se sentir realizado com o fracasso de outro. Imagine, eu na minha vida particular, na minha vida profissional, eu tive N provas disso. Deus já estava comigo, ainda que eu não estava com Ele, mas Ele já estava comigo em diversas circunstâncias na minha vida. Eu tinha um compadre, que o Senhor já levou. Foi montado um almoço, um jantar, melhor dizendo, na casa dele, que era para me esculachar diante da chefia. Estava tudo armado, um circo armado para que eu chegasse lá e eu fosse o alvo contrário daquela festa. Mas o Senhor me retirou disso. E a gente teve provas disso depois, né? Na virada disso eu virei chefe dele. Ele foi chefe meu antes e eu virei chefe dele. A vida, irmãos, ela nos mostra exatamente uma série de circunstâncias das quais a gente tem que ficar atento, porque, segundo a palavra, sinais acompanharão aqueles que creem. Veja exatamente como que você pensava ontem e como você pensa hoje. Veja quantas coisas saiu de você, glória a Deus, que já não faz mais parte do seu ser, que ontem era de fundamental importância, era de vital, não é, prazer, e hoje já não está mais nem em nenhum lugar da sua vida. Glória a Deus. Saiu no xixi. Você nem percebeu. Ah, glorioso Deus, Pai do Senhor Jesus, Pai nosso. Verso 5: para cada um, porque cada um é responsável pela própria conduta. Embora devamos, ajudar uns aos outros, cada um também tem a responsabilidade pessoal pelas suas próprias ações. Aquele que sabe que tem que fazer o bem e não está fazendo, já está pecando. Tiago, capítulo 4, verso 15. O que Paulo diz é que teremos de levar nossos próprios fardos de responsabilidade até perante o trono de julgamento de Cristo. Um dia, irmãos, seremos julgados por tudo que a gente fez, como também por tudo que a gente deixou de fazer. Um dia, imagine agora você na frente do Senhor, Ele com um livro anotado tudo que você fez de errado. E ali ele começa a dizer: lembra daquele dia? Mas aí ele fala uma outra coisa: você lembra daquele dia que você estava num culto e que verdadeiramente você se arrependeu quando você ouviu a minha palavra? Eu apaguei. É assim. Deus amado. Segunda exortação: o crente em espírito colhe o que planta. Aqueles que recebem o ensino da palavra devem repartir com seus mestres todas as coisas boas. Verso 6:
O que Paulo estava falando exatamente ali para aquele povo de Gálatas, como para nós nessa manhã, é que os mestres eles têm que ter o devido reconhecimento. Quantas pessoas que já saíram exatamente desse ensino, que modestamente, através daquilo que eu compreendo das Sagradas Escrituras, eu ensinei essa pessoa e saí falando mal de mim. Paulo está falando exatamente isso, porque ele virava as costas, as pessoas entravam, começavam a falar mal dele, né? Essas pessoas que um dia aprenderam dele, reconheçam mais o mestre de vocês, ele falando, né? Aqueles que recebem o ensino da palavra devem repartir com seus mestres todas as coisas boas. Mais uma vez, falar mal da vida dos outros é fácil. Todos nós somos errantes nessa vida. Se você se apegar na minha vida, num episódio, você vai me julgar errado. Mas pode ter certeza que em uma série de outros, né, é só a expressão de amor que eu tenho com relação a cada um de vocês, com relação a cada membro da família de vocês. Eu quero vê-los todos comigo na eternidade. Eu quero, né, que realmente vocês compreendam essa graça que nós vivemos hoje. Paulo falando lá atrás, como eu estou falando aqui agora. Paulo falando para Gálatas e eu falando exatamente através das palavras dele para vocês. Porque a graça já foi alcançada em cada um de nós já alcançamos a graça de Cristo. A nossa vida hoje ela tem uma nova rota, ela tem uma nova direção, nós já sabemos exatamente o que nos espera. Ele faz exatamente aqui a observação entre aluno e mestre. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instrui. Ele está falando da pessoa dele. Ele sabe exatamente o que tem dentro do coração dele, assim como eu estou falando para vocês. Eu sei o que está dentro do meu coração e o que eu quero para a vida de vocês. Ele enfatiza a importância de sustentar até materialmente aqueles que ensinam a palavra. A generosidade e o reconhecimento daqueles que nos ensinam são cruciais. Devemos compartilhar não apenas materialmente, mas também expressar gratidão e apreço pelos líderes espirituais. Ele era julgado a partir do momento que ele virava as costas. Só para que vocês tenham noção, irmãos, sabe o que é a Gálatas hoje? Não existe. A igreja de Gálatas hoje não existe. A predominância hoje de religiosos naquela região que hoje faz parte da Turquia, já fazia parte, né? Hoje a Turquia, são províncias dentro da Turquia. Gálatas foi riscada do mapa. É os muçulmanos. Então vamos ver. O que ele falou naquela época foi de fundamental importância, porque eu tenho plena convicção que salvou muitas vidas para Cristo Jesus naquelas ministrações, naquelas admoestações e naquelas exortações de todas as epístolas que ele escreveu. A maior parte das cartas das igrejas que Paulo escreve no Novo Testamento hoje é ruína, hoje é território muçulmano. A predominância da religião lá é anticristo. As pessoas não querem nem ouvir falar em Cristo Jesus. Deus amado, Deus de poder, Deus de misericórdia. E o verso 7: não se deixem enganar, ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. O próprio Deus, através da sua onisciência, vê todas as nossas ações e reconhece a nossa fidelidade, se estamos sendo fiéis a Ele ou não. Embora outros não notam
a nossa negligência em relação ao servo de Deus, mas Deus tudo sabe e tudo vê. Colhemos o que semeamos, uns por 30, outros por 60 e outros por 100 vezes. Jó, no capítulo 4, verso 8 diz: pelo que eu tenho observado, os que cultivam a maldade e semeiam a opressão, isto também é o que colhem. Oséias, no capítulo 8, verso 4: semearam ventos e colheram tempestade. Concluindo, o que nós estudamos até aqui são os 7 primeiros versos do capítulo 6. E na conclusão, observamos exatamente os versos 8, 9 e 10 dessa carta ao Gálatas, do capítulo 6. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. Vejam isso. No momento certo teremos uma colheita de bênção, se não desistirmos. Olha que promessa, irmãos, olha que promessa. Por isso, sempre que tivermos oportunidades, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Se você observar uma pessoa que estava ontem contigo e hoje, está num caminho totalmente diferente daquilo que o Senhor espera, ore por essa vida. Demonstre para o Senhor exatamente, a misericórdia que você tem por essa vida. Clama para que o Senhor traga através dos seus dons, para que o Espírito Santo lhe revele a palavra da sabedoria, para que você possa atravessar a rua ou até mesmo fazer uma visita para essa pessoa e trazê-la de volta para o Senhor Jesus. É isso que Ele espera em cada um de nós, e não julgamento. Nós não temos essa capacidade de julgar, somente Ele, e todos estarão diante do tribunal dele um dia. A persistência em fazer o bem, ela é essencial na vida do crente, na vida cristã. Não devemos nos cansar de fazer o bem, pois Deus promete uma recompensa para aqueles que perseverarem. O que semeamos, colhemos. Viver segundo a carne resulta em destruição, mas viver segundo o Espírito resulta em vida eterna. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Pai, por nos permitir reproduzir essa escrita do apóstolo Paulo, Senhor, aonde que ele nos revela, aonde que ele nos trouxe uma série de exortações para que verdadeiramente mudamos o nosso comportamental aqui nessa vida, Pai, para que olhemos as pessoas como nossos semelhantes, Senhor, assim como somos de Ti e como também eles são, e não mais como errantes, e não mais observando exatamente só os seus defeitos, Pai, mas buscarmos em cada vida, Senhor, qualidades, principalmente, Pai, naqueles que um dia caminhou conosco, naqueles que um dia sentou do nosso lado na igreja, Senhor, e que hoje estão, desviados. Pedimos, Senhor, em oração, a palavra da sabedoria, para que possamos tocar através do que o Senhor fala no coração dessas pessoas.
e que não nos vangloriamos, Senhor, daquilo que nós somos hoje em Ti, se estamos permitindo que uma vida que se desgarrou do Seu rebanho, Senhor, esteja padecendo. Nos permite, Senhor, a oportunidade de ir a essas ovelhas perdidas da casa de Israel e arrebanharmos novamente para o Seu rebanho, Pai. É o que Te pedimos, através desse ensinamento que Paulo trouxe para nós nessa manhã. O que ele falou para Gálatas, Senhor, para Gálatas, serve exatamente para a nossa vida, Senhor, nesses dias difíceis, aonde que estamos vendo muitas pessoas substituindo, Senhor, valores temporários por valores eternos. Muitas pessoas estão buscando exatamente aquilo que elas estão vendo, Senhor, e deixando de ver, através dos seus olhos de fé, o invisível. De vê-lo, Senhor. Para a honra e glória do Seu nome, Senhor, receba, Pai, receba esse culto de Santa Ceia, de rememoração, de rememória a Ti, Senhor, para a honra e glória do Senhor mesmo. Amém, amém, amém. Glórias a Ti, Senhor, glórias a